Boa tarde, o Arquitetura e Design de hoje está começando e aqui comigo, claro que está presente Jaqueline Zarpelon e temos o nosso convidado de hoje que vai falar muito sobre tapetes, ele é especialista em tapetes, Gelson Balbueno, muito prazer em te receber aqui no nosso espaço, seja bem-vindo. Que isso, eu que agradeço o privilégio de dividir esse momento aqui com vocês, já de antemão dar os parabéns. Pelo programa, que é muito importante para nós que somos do segmento de arquitetura e decoração. Sempre é bom que a gente possa ter um espaço, né, para estar discutindo e estar conversando, estar trazendo novidades, né, sobre aquilo que a gente vive aí no dia a dia. Sim, a gente tem sim que estar se atualizando, né, Gelson? E hoje a gente tem, assim, uma surpresa, que a gente está mudando o cenário. Novamente, né? Porque, como a gente disse, vamos ter muito dessas mudanças por aqui, né? O que acontece? Este redondo roxo era do projeto original. Então, assim, ó, eu liguei para o Gelson, ele disse, não, casualmente eu estou numa feira aqui em São Paulo, isso antes do cenário ficar pronto. Eu preciso de uma dimensão assim, 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 com uma textura. Ele me mandou as cores que eu queria justamente buscar esse tom devido a imagem que a gente tem aqui no fundo, e foi pelo WhatsApp, eu assim, não, é esta cor mesmo. E aí chegou hoje. Então estamos estreando esse novo tapete que com essa cor maravilhosa. Não, ficou lindo, ficou né? Incrível. Roxo com laranja e mais todo esse fundo aqui. Não, também, esse era outro detalhe que eu iria comentar, né? Dar os parabéns pelo cenário, pelo estúdio. Bom, com especialistas, né? Não podia ser diferente. E da nossa parte, a gente providenciou esse tapete em nylon, né? Um tapete em nylon, confeccionado pela fábrica Avante, é uma fábrica nacional, uma fábrica muito tradicional, quase cinquentenária, né? E que nós conhecemos há 22 anos. Imagina. Então, para mim é muito tranquilo quando a gente indica esse fornecedor e dizer que encaixou no cenário. Encaixou, né? Perfeitamente, Totalmente. né? E isso que se chama parceria, já pensou? Só dá uma ligadinha, ó, preciso de tal. E assim, pode escolher aqui, muito bom. E Gelson, vamos começar contando então um pouquinho para o público como é que começou esse teu interesse com tapetes nesse mercado. A minha história é bastante interessante, modéstia à parte, mas é que eu, depois de 12 anos formado e trabalhando como engenheiro, na minha realidade a minha formação é engenharia civil, né? Eu trabalhei 12 anos como engenheiro no mercado aqui em Porto Alegre, em algumas construtoras, e em determinado momento eu fui transferido para São Paulo, e lá em São Paulo eu fiz alguns relacionamentos e contatos que naquela fase da minha vida achei que seria importante eu voltar a Porto Alegre, não como engenheiro, mas com algum outro negócio. E de lá, eu trouxe 3 negócios para iniciar aqui em Porto Alegre, né? Um foi tapetes, através de um amigo que estava começando a importar. Aí fazer um parênteses que essa época, eu estou falando de 1993, né? Essa época nós estávamos no início da abertura do mercado para importados, né? Não sei se lembram dos carros, dos automóveis, o Collor falando aquelas latas. É verdade, lata velha. Começou a abrir um pouco esse mercado, abriu bastante o mercado. Se uma das coisas que o Collor fez de positivo para a economia e para o país foi a abertura do mercado. E o tapete estava incluído nesse processo que chegou à taxa de importação de 0, né, de alíquota de importação. E então, tapetes foi polpas de fruta e gravuras. Nossa, bem então, diversificado. Foi uma coisa bem diversificada que em uma questão de 6 meses, menos de um ano, eu já estava decidido que tapete seria o meu caminho. E a partir daí, começando em pequenas feiras, não sei, o público talvez lembre da Feira da Silva Só, não sei se lembra da Feira da Silva Só, ali na frente dos bombeiros. Né? Ali começou um pequeno espaço com 8 metros quadrados, que a partir dali, logo em seguida, teve o DC Navegantes, que eu participei muito daquelas lojas lá. Em que a gente abriu a Balbueno Tapetes, uma loja pequena, numa esquina, e o DC, como a Balbueno, foi um sucesso, e a partir dali começou o nosso envolvimento direto e exclusivo com tapetes, né? Então, eu posso te dizer que são 25 anos
né? De pura experiência e referência nesse mercado. Exatamente, porque ao longo desses anos todos, todo empreendedor, quando começa a participar do mercado e ter relacionamento, que nem a gente tem com os profissionais, né? Tu fica tentado a abrir o leque, né? Ah, pô, eu já estou com um profissional aqui, já é meu parceiro, eu já tenho cliente que já é meu cliente, quem sabe eu coloco móveis, né? Junto com os tapetes, quem sabe eu coloco, né? Tu quer tentar otimizar o teu negócio, buscando outros produtos, já que tu já tem o cliente daquele segmento, pelo menos dentro do teu ponto de venda. E em determinado momento, quando isso se propiciou, né, de botar outros produtos, eu pensei, não, eu vou fazer diferente de todos, né? Eu vou ficar focado em tapetes, né? Mesmo sendo um produto restrito, né? Mais limitado, mas vou ficar especialista em tapetes e cada vez mais especialista. E foi aí que eu fui desenvolvendo, até por lá no início ser leigo no processo, né? Logo em seguida eu comecei a ficar muito curioso com relação a isso, até porque eu achava que para eu vender um produto bem, eu teria que ter conhecimento daquilo que eu... Domínio daquilo, porque é uma gama também, né, Gelson? É uma gama bem grande, né? Nossa! Olha, é um leque realmente fantástico, né? É uma viagem, dá para dizer, né? Porque se nós pensarmos que a gente tem toda a linha de tapetes industrializados, né? Que já é grande, se nós pensarmos nos importados, né? E pensarmos também nos tapetes artesanais, né? É um leque, assim, absurdo e fantástico de trabalhar e de se conhecer. Então, eu precisava, de alguma forma, buscar esse conhecimento que eu não tinha lá no início, né? Eu fui um insider nesse segmento, assim, muito mais por vontade de dar certo o seu negócio do que de qualquer outra coisa, né? Sim. E, aos poucos, eu fui, então... buscando esse conhecimento, né, e ficando curioso com relação a tudo que acontecia, não só no mercado nacional, como no mercado internacional, não só nos produtores nacionais, como nos produtores internacionais, até porque o leigo e o cliente em geral, ele é muito curioso com relação a esse produto, né, porque se nós formos pensar, o tapete feito à mão é uma obra de arte. É o que eu ia dizer agora, né? Quem adquire, seja tanto profissional quanto os clientes finais, sabem que está se tratando de uma obra de arte, né? Eu que já estive várias vezes na frente do tear, na frente da pessoa tecendo, né? É incrível a gente imaginar que da forma como ele está tecendo, ele vai chegar naquele produto final, com aquela perfeição, né? Com aquela geometria, os detalhes, a simetria, um lado simétrico ao outro, no detalhe. Então é assim, encantador, né? Eu sou suspeito para falar. Demais, e é bacana de ver esse teu brilho no olhar, né? Porque é apaixonado pelo que faz. Em algum momento, numa das leituras que eu fiz, eu guardei uma frase que eu costumo repetir, que é real, né? Que é a arte tapeceira, né? É a arte de maior longevidade, né? De métodos e motivos, né? Então, é uma arte, a maior longevidade entre as artes de método e motivo, né? Aí, por que isso, né? Longevidade de método, porque o tear que tece há 1000 anos atrás é o mesmo tear que é montado hoje lá no Oriente, ou no Oriente Médio, ou no Extremo Oriente, né? É o mesmo tear que é montado da mesma forma, lógico, com equipamentos mais evoluídos, é lógico, com matéria-prima também mais evoluída, mas, né, é o mesmo tipo. Simples, né? No chão ou verticalmente. E de motivos, né? Longevidade de métodos, por causa do tear, e de motivos, porque, principalmente no Irã, né? E em outros países também, em algumas regiões, a cidade que tece aquele tipo de tapete, né? Tece só aquele desenho, né? Bem específico. Então, o motivo é o mesmo, né? Por centenas de anos, né?
Então, aquela cidade tece aquele tipo de tapete. Ela se especializou e vai passando de geração em geração, Sim, virar algo porque super fica aquela cultural, repetição, né? fica aquela repetição, né, bárbaro. de motivo e de tapete. E por isso que eu digo que é muito difícil para o leigo, de certa forma, ter um conhecimento assim mais detalhado, um pouco mais em saber exatamente que tapete é. Eu gostaria de saber que tapete. Porque isso, imagina, centenas de cidades no Irã e mais não sei quantas em outros países, né? Mas principalmente no Irã, que é onde o nome do tapete é o nome da cidade onde é tecido. Então, só aquela repetição que nós que trabalhamos com isso temos ao longo de muitos anos é que te leva a ter a olhar um tapete, esse é um Kashan, esse é um Ramadã, esse é um Isfahan. Já consegue identificar na hora, né? Pelo motivo daquela região ou daquela cidade ou região. Isso é bem bacana. Né? Então, por isso que essa frase é muito... a maior longevidade de métodos e motivos é uma coisa muito real que eu vivencio, né? Com certeza. E que eu li lá atrás e que, de fato, né, a coisa acontece na arte milenar tapeceira. Né? E é interessante que, às vezes, mudam os países, né? E aquele encantamento, aquela produção, aquele envolvimento nas várias etapas do processo de produção é assim encantador para quem não está acostumado àquele dia a dia, né? Mas é muito rico esse tema e tu estar vivenciando isso ao longo de muitos anos. Não, deve ser assim, uma experiência maravilhosa, né? Tu vivenciar tudo isso. E as pessoas também, é muito em feiras isso ocorrem lá, né, também. São duas situações onde a gente tem um contato direto com o produtor, né? Uma delas é no próprio local, né? Onde eles produzem, nos vários países, né? Se nós formos falar quais são esses vários países, né? Nós vamos falar de o clássico e o original, que é o iraniano, né? A grande maioria dos tapetes clássicos de maior valorização no mercado e de maior conhecimento do público em geral, né, são os tapetes produzidos no Irã, né, em que cada cidade, como eu falei, leva o nome do tapete, é o nome da cidade, né, e cada cidade tem o seu motivo, às vezes uma das outras. Umas regiões mais tribais, como na região mais na área de Shiraz, que é um tapete conhecido também do grande público e muito comercial, né? Assim como tapetes muito clássicos e muito finos, como na cidade de Isfahan, né? Que também é muito conhecida por ser uma das cidades turísticas de maior apelo no Irã. Então, nós falamos o Irã como principal produtor, né? Que aí no Irã, hoje, a gente tem uma peculiaridade que a gente sente que o mercado iraniano tem uma tendência de diminuir a produção, vem diminuindo a produção e provavelmente o que vem acontecendo é aumentando os custos dos produtos, porque está acontecendo uma migração da mão de obra do tapeceira para outras atividades, tipo construção civil, tipo indústrias, né? E então o Irã seria o principal player, vamos assim, o mais clássico, mais valorizado, em que o produto tem um peso maior, vamos dizer assim, não só no mercado como na decoração, né? E depois nós temos a Índia, que vem de alguns anos para... Se eu pensar nesses meus 25 anos, né? Lá no início, quando a gente pensava num tapete indiano, né? A gente não valorizaria em função de ser um tapete que não tinha uma qualidade boa, né? Comparada com o iraniano. Vamos dizer. Mas, se nós pensarmos nesses 25 anos, hoje, a Índia produz tapetes assim, maravilhosos, tapetes que não são clássicos, tapetes contemporâneos, né? E os clássicos também. Então, tem a vantagem de não só seguir a tradição e tecer tapetes clássicos, mas eles estão desenvolvendo designers, porque se nós formos ver nos Estados Unidos, na Inglaterra, enfim, na Europa em geral, coreanos, indianos, e são os principais estudantes que migram temporariamente para para fazer a formação. Para fazer a sua graduação numa universidade né, conceituada, né?
É lógico, são esses indianos e coreanos, esses que têm um certo poder aquisitivo e que têm condições de manter seus filhos lá, né? Então, isso acontece muito e os próprios filhos dos produtores, hoje, em vez de serem tecelões, alguns até ficam na área da produção, uma boa parte deles vai para a parte do design. E tem saído, assim, peças maravilhosas na Índia, com qualidade, com design e já valorizadas no mercado. Sim, deu um boom. Só para vocês terem uma ideia de um exemplo, assim, claro que eu tenho de vivência, né? Eu sempre procuro, como o nosso mercado, nosso dinheiro acaba desvalorizado com relação ao dólar, é o que vem acontecendo ultimamente, né? Às vezes, a velocidade que esses designers evoluem é tão curta de prazo, que às vezes eu escolho um designer desses um ano, 3, 4 anos depois, ele já ganhou alguns prêmios e ele se valorizou tanto no mercado que eu já não tenho condições, a gente já não tem condições de colocar no nosso mercado com um valor viável de compra ou de venda, no caso, né? Nas lojas, né? Então, a Índia, na minha visão, já é um principal player junto com o Irã, e vai ser nos próximos anos, talvez até tome conta desse mercado de uma forma assim maravilhosa. Eles estão bem atualizados e assim, modernos, ao mesmo tempo acompanhando esse ritmo do mercado. Né? Sim. Sim, eu me lembro que o ano que a gente fez Elite Design, foi o ano passado, nós fizemos um redondo também, Constanza, para o teu estúdio, que também foi de designer, né? Foi um tapete, ele tinha uns... Detalhes em degradê e foi peça de design. Isso, mas aí ali nós já entramos num outro tipo de produção, que é a produção industrial. Né? Vamos falar então daqui a pouco desse processo, porque eu vou chamar o intervalo e daqui a pouco a gente volta, porque tá interessantíssimo esses assuntos. Eu sou apaixonada por tapetes, mas então a gente já volta. Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje. Eu queria lembrar vocês que estamos ao vivo também pelo Facebook, Twitter e YouTube. E eu já queria começar perguntando para o Gelson, como é que são então esses processos, diferenciação do industrial para o artesanal dos tapetes? Na realidade, a grande diferenciação é que, em geral, os artesanais já tem diferenciação, com relação aos industriais, já tem diferenciação na matéria-prima. Né? Enquanto os artesanais privilegiam a lã e o algodão, em geral, né? A grande maioria dos tapetes orientais, apesar que aqui no Brasil a gente também tem uma rica produção em teares artesanais, principalmente na região de Minas, perto de Varginha, na divisa com São Paulo e próximo de Varginha, tem uma grande área de tecelagem de tapetes, né? Como a gente tem também aqui em Santa Catarina, tem algum polo também, tem alguma coisa de teares também, como no Nordeste a gente tem também, no Ceará, alguma coisa de produção também, têxtil e de tapetes também, mas a grande diferenciação já começa na matéria-prima, enquanto a gente tem feito à mão a lã e o algodão, e nos nossos teares aqui aí entra chenille, entra juta, né? Enfim, uma série de outros... Os mais rústicos, assim, né? Os mais rústicos, isso. Né? Se nós formos para a linha de industriais, né, que é o caso do redondo roxo, né? A gente vai para nylon, né, e polipropileno, que são as principais matérias-primas para esse tipo de tapete, sendo o nylon uma fibra mais nobre e o polipropileno uma fibra também bastante resistente, né? Que junto com o nylon são os principais materiais. O nylon é bem gostoso, né? Também ao tem toque, né? Tem um toque gostoso toque aveludado, também. gostoso. E também agora, para baratear um pouco a indústria, está começando a usar também o poliéster, né? Que aí sim... Quando eu só lembrei do poliéster porque tu falou em toque, né? Porque aí o toque é bem diferente daí, né? O toque do poliéster já é mais interessante e gostoso, né? Do que as outras matérias-primas para tapetes industriais, né?
Porque o tapete tem todo esse caráter, né? De, além da beleza, de tu estar comprando um pouco de história, né? De tu ter o toque, ele é importante também, né, Gelson? É aquela sensação de tu poder ter numa sala de estar, de tu tirar o sapato, tu te aconchegar, tu usufruir daquilo, né? Eu gosto muito. Eu costumo, não, com certeza, eu costumo dizer que a decoração não está totalmente pronta, né? Sem Se a gente dúvida. não tem o tapete, se não tem ela ainda a cortina... Vazia. Ela é vazia, né? O quadro, tapete, quadro. Exatamente. Então, adornos, vamos colocar assim, esses quatro finalizam, né? É um conjunto. Mais ou menos um combo final, né? E o tapete, com certeza, é muito importante, as pessoas valorizam a questão do toque, né? Então, mas, em geral, a grande maioria dos tapetes tem um toque gostoso, porque eles não têm menos do que 10 milímetros de espessura, a grande maioria, né? Então, isso já dá um conforto e um aquecimento que, para nós que moramos aqui no estado, como o Rio Grande do Sul, que tem o frio conforme o inverno, um frio mais rigoroso ou menos, né? O tapete realmente é fundamental. Ele aquece os ambientes, né? Então, para o frio também é legal trazer esse objeto, não só para compor, mas também nessa questão mais climática, né? Com certeza. Olha esse que tá aparecendo na tela. É aquele tipo um patchwork. Isso. A gente tá ali, esse que está aparecendo aí é um patchwork que tem sido moda nos últimos anos, né? Dá para dizer nos últimos 10 anos, de 10 anos para cá, começou a acontecer um movimento interessante, que os produtores começaram a pegar peças inteiras, desfazerem, cortarem essas peças e criarem patchwork delas, né? Aí começou a ter um mercado para o patchwork sem um tingimento e sem um reprocessamento, vamos dizer assim. Simplesmente as peças inteiras cortadas e refeitas só para dar um efeito diferente. Isso passou por uma segunda etapa, por um reprocessamento que a gente chama um tapete chamado reloaded, né? Que esse patchwork que se mostrou também se enquadra nesse reloaded. Eles pegam tapetes usados, ou tapetes antigos, ou tapetes que tiveram algum problema, algum defeito, alguma coisa que eles possam aproveitar um pedaço, né? E fazem uma renovação. Fazem uma renovação. Eles lavam, limpam muito, né? Depois pelam, tiram toda a pelagem dele, né? Tingem, e aí entrou a moda os patchworks coloridos, né? Que é o que eu tenho. Que é o que tem. Eu tenho um maravilhoso. Na nossa sala de estar. Então, veio essa fase do patchwork que continua ainda valendo. Sim. E logo em seguida, que também ainda está valendo, eles pegaram tapetes inteiros, sem ser patchwork, e fizeram esse mesmo reprocessamento, né? Pelaram, lavaram, secaram, pelaram toda a pelagem dele, deixando ele quase com uma cara de antigo, né? E colocaram no mercado com essa cara antiga ou tingido também. Sim. E aí nos tingimentos tem maravilhas, né? De combinações de cores e apelos, assim, em função da cor, que são maravilhosos. Eu já tive a oportunidade de ver também alguns feitos com chás. Eles tinham um tingimento tipo... Não sei se é mais lá no Irã, enfim. Na região do Afeganistão e do Paquistão, né, tem um tipo de tapete em que olha que legal eles a foto, são... que inclusive acabou de entrar. Boa, deixa eu aproveitar então falar, né, nós estamos falando na diferenciação dos industriais e dos artesanais, né? Aí nós estamos vendo uma foto, essa foto é no Paquistão, na cidade de Lahore, em que eu estive essa foto aí foi de 1996. Olha só. Então, nela a gente vê um tear vertical, em que vocês podem perceber, o tapete já tem uma parte do tapete já está pronto, né? E ele está seguindo com o tear montado, né? Seguindo a continuidade da produção do tapete. E com o seu foicezinho e com a lã em volta. Sim. Aí nós temos, enquanto na outra foto nós tínhamos um tear vertical, né? Agora nós temos um tear horizontal, um tear de chão. Então essa já é uma diferenciação entre os dois tipos de tear, que conforme a região, né, e o país, né, ou usam tear vertical, que era o da foto anterior no Paquistão, e essa foto aí já é no Irã,
É uma foto que eu fiz em 1999, na primeira vez que eu fui no Irã, e que mostra um tear de chão. Mas em questão de processo, ele ser vertical e horizontal não interfere? Não, não interfere. O que acontece é que essa região aí onde eu tirei essa foto do tear de chão é uma região nômade. Então, normalmente, eles aproveitam, como são grupos nômades ou vilarejos que se migram conforme um momento ou outro, eles podem montar o tear onde quiser no chão e fazem o tapete. E super prático daí, é o né? mais encantador, né? Porque eles vêm de uma... algo milenar, né? E eles estão no chão, eles não chegam a ficar numa mesa ou de pé tecendo. Eles têm essa peculiaridade cultural, dos primórdios, né? Algo cultural. Principalmente os nômades, né? Sim. Que tem. Por isso que em algumas peças, alguns clientes perguntam, né? Hoje nem tanto, mas no passado, vinham peças assim muito tortas ou com alguns defeitos, não defeitos na produção, mas defeito no desenho do tapete, né? Visual, no assim. visual do tapete, e as pessoas, mas tem pessoas que adoravam esse justamente. Esse tipo de tapete, porque aí está, né? O grande artesanal o grande do negócio. artesanato de que, pô, foi feito à mão, ele está um pouco torto, né? Então isso é uma peculiaridade de produção em regiões de tribos nômades. Né? Mas, em geral, né, a gente tem esses dois tipos de teares, o vertical e o horizontal, e depois ainda da produção, o tapete sai com numa altura bem mais, 3 vezes, 2, 3 vezes a altura que ele vai ficar, porque depois da produção no tear ainda tem a área de corte, né? E depois a de lavagem do tapete, depois a de secagem e depois a remate final. Então a gente pode dividir em seis etapas que eu não citei antes, que é o tingimento da lã também, o preparo e tingimento da lã. O tingimento então acontece antes? Antes. E normalmente essas etapas ocorrem em locais diferentes. Preparo e tingimento da lã numa área, produção noutra, lavagem e secagem noutra e arremates daí já no galpão final do produtor. Então é muito interessante tu ver que o mercado de produção lá, e isso em geral são em todos os países que acontecem dessa forma, né, é dividido em várias etapas, né, e envolve uma gama, assim, milhares de pessoas trabalhando nesse processo nas regiões que tem esse produto como principal no seu país. E imagina o tempo que é levado para fazer um 3x2, por exemplo, ou um maior ainda, né? Imagina o tempo que é levado para fazer isso, uma pergunta recorrente, vamos dizer assim, né? Mas a gente pode dizer que isso depende muito da habilidade do tecelão, né? Um tecelão mais antigo, que está mais acostumado à produção, ou conforme o tamanho do tapete, às vezes mais de um tecelão, 2, 3, 4 tecelões em cima do mesmo tapete. Isso também nos deixa mais curioso e assim, como que eles conseguem 3, 4 trabalhando no mesmo tapete e ficar o desenho perfeito, né? Bom, aproveitando também para falar dessa foto, essa foto é uma etapa de lavagem do tapete, né? Em que é feito no chão, né? Com produtos que eles desenvolvem lá no sentido de não mexer com o tingimento, não agredir o tingimento que foi feito recentemente e a produção do tapete que foi feito recentemente. Então, esse aí não deixa de ser... Eu acho que cada etapa tem o seu artista, né? Sim, a gente valoriza muito o desenho e a produção. Ali é tudo em céu aberto. Ali as secagens, conforme o período é muito quente, né? Assim como eles têm o inverno rigoroso, aí essa foto é no Irã, aí, assim como eles têm o inverno rigoroso, eles também têm o verão muito quente também. Vocês podem ver aqueles iranianos todos ali, né? Vocês perceberam? Eu posso me passar por iraniano ali também. Tu estás ali, Gelson? Eu estou ali, eu sou bem da ponta direita ali, quem está olhando o monitor de frente. Então... Muito bem. Eu tenho uma história muito interessante. Aí já é a parte de acabamento final. Né? Em que eles trabalham as franjas, eles trabalham todos os arremates de cordão lateral, que é tudo feito, toda etapa é feita, todas as etapas
um cordão lateral ou um overlock, que aqui no industrial tu faz a máquina, é feito todo manualmente, sabe? Ele fica com aquele agulhão fazendo voltinha por voltinha na lateral do tapete para fazer o cordão lateral. Não, olha. Que às vezes aí algum cliente, mas veio um pouquinho fragilizado num ponto. Valoriza, às vezes porque... até fica um pouquinho mais fragilizado, mas em geral, cada artista, cada etapa eu considero um artista. Eles voltaram justamente nessa foto porque tu tens uma história super interessante para nos contar. Não, mas eu ia contar com relação a uma história com relação ao convívio nas regiões. Eu fui numa feira no Paquistão, na cidade de Lahore, e aí depois nós iríamos visitar os vilarejos, né? Que ficava, normalmente também vilarejo fica na grande cidade, fica próximo à grande cidade, né? E aí eles nos aconselharam para não criar muito tumulto, a gente comprar roupas. Olha só. Os shawar da região. Camuflasse lá junto pena com que o eu não trouxe a foto. E aí foi muito interessante, porque eu comecei a gostar, porque é uma calça larga que a gente põe por baixo, né? Bem solta, assim, né? E põe aquela tipo uma túnica. Um material levezinho, assim, fresco, né? Normalmente claro. E, é muito agradável. Aí eu comecei, me acostumei com aquilo, comecei a usar também no dia a dia. Legal. Né? Aqui nós ficamos alguns dias na cidade, e aí em determinado momento saí do hotel, fui comprar junto com os amigos de São Paulo que estavam juntos, né? Aí nós fomos comprar umas frutas em frente ao hotel. E aí os meus amigos começaram a falar, perguntando quanto custava, alguma coisa assim. E aí o cara olhava para mim e pedia socorro, tipo assim, me ajuda, traduz para mim, entendeu? Não, então, imagina tu no meio disso. Deu certo tudo. então essa camuflagem. No meio de tudo isso, a gastronomia também, que deve ser algo... Meu Deus, é outra. Eu vou dizer que no Paquistão e na Índia, a gastronomia, para nós, a gente... acho maravilhosa, mas a gente sofre um pouco em função da pimenta, né? Eu ia dizer, o tempero é bem forte, né? No Paquistão e no Irã, a coisa no Paquistão e na Índia, quer dizer, é muito complicado. Agora no Irã, é uma maravilha a comida iraniana, o arroz iraniano, aí eles derramam uma manteiga assim no meio do arroz, depois dele pronto. Um arroz, tem outro tipo com açafrão. Sim, eles usam muito, né? Sabe, os kebab, né? As carnes de cordeiro. É uma viagem dos sonhos, é uma delícia. E a gente também quis vivenciar nos vilarejos conforme, enfim, o dia a dia das pessoas, né? Então, a maioria dos dias que nós ficamos nas cidades do Irã, nessa visitação que a gente fez, a gente acabou comendo no chão, né? Comendo no chão. Porque todas as casas são todas cobertas, todos os ambientes são cobertos com tapetes, né? E aí eles põem uma toalhinha plástica no chão, né? E a gente se alimenta de joelho, sentado, de joelho, enfim, cada um dentro da sua Isso é muito bacana, né? Porque eu digo, voltando à história da obra de arte, né? Sim. Já peguei vários clientes que eles não querem apenas, é de qual origem, se essa cor, a tonalidade, o toque, mas eles fazem questão de saber da história mesmo, né? Em que momento foi feito, porque na realidade, assim, quando tu tem um quadro na parede, uma tela na parede, tu tem um briefing também do teu artista, né? Conceito também, né? Conceito, claro que é aquilo, cada um tem uma leitura pessoal, mas tu tem um briefing, o que o artista pensou. E eu acho bacana quando as pessoas se interessam pela história do lugar, né? Por isso que eu também te busquei um pouco da gastronomia, porque eu acho que é tudo junto, cultura, é o que tu vai, né? é o que tu vai conviver depois no teu lar, né? Eu acho muito legal. E agora tu falando, eu me lembrei que nós começamos a falar dos principais players, a gente falou no Irã, na Índia, né? Mas a gente não pode deixar de falar no Paquistão, né? Que também tem uma produção forte de tapetes, né? A gente não pode deixar de falar da Turquia, né? Que além de ter uma produção de artesanais, a Turquia hoje, nós vamos para o outro lado também, para o lado dos industriais. A Turquia hoje, eu vi nascer
um dos maiores centros têxteis do mundo, numa pequena cidade chamada Gaziantep, que fica distante de Istambul, fica na divisa com a Síria, né, perto de Alepo. A gente conhece muito Alepo pelas notícias, né, ruins de guerra e tudo mais, mas eu estive mais de uma vez nessa cidade de Gaziantep e a convite até dos produtores e do país, porque o país investiu numa cidadezinha no meio quase no meio de um deserto, né, que tem uma quantidade de teares industriais. Aí nós vamos para a indústria, né, para máquinas, né? Tem várias máquinas produzindo tapetes e o governo investiu muito dinheiro. Eu vi muitas fábricas novinhas assim. E hoje, né, depois de, eu acho que eu estou falando de 10, 12 anos atrás, hoje a Turquia já é um dos principais players de tapetes industriais. Nossa, né? Inclusive, demais. eu já coloquei um numa parede. Não, mas o tapete é um elemento decorativo. Pois né? eu já ia começar a comentar sobre as formas usuais dos tapetes, mas eu vou chamar o intervalo e daqui a pouco a gente volta para comentar mais sobre isso. Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje e já que fechamos o bloco anterior perguntando sobre as formas usuais dos tapetes, eu gostaria de saber a tua opinião, Gelson, quanto a isso. O que tu acha? Tu acha que a gente realmente pode usar como um quadro, uma obra de arte? Tapete é no chão, né? Vamos dizer que 99% do tapete é usado no chão em geral e, enfim, ele é feito exatamente para isso, né? Mas existem, eu acho que se quiser usar uma peça como decoração de parede, né? Eu acho que tem que ser uma peça muito especial, né? Ou um tapete é feito à mão, muito especial, muito raro, ou com desenho diferente, né? Numa medida interessante, ou até num disforme, assim, para ser colocado, um antigo disforme para ser colocado na parede, ou algum tapete industrial que seja produzido para ser de fato esse elemento diferencial na parede também. Acho que pode ficar legal. Formas orgânicas, hoje tem algumas formas orgânicas em tapete. Eu escutei, eu não fui a Milão esse ano, mas eu recebi feedback de vários profissionais que tinham muitos tapetes em formas orgânicas. Eu acho que a forma orgânica decoraria melhor a parede, né? Se for para ser usada na parede. E outra situação também que acontece é de tu revestir, né? A própria Jaque já fez numa mostra um tapete nosso que a gente acabou revestindo uma parede. Bem legal. Uma bela parede. Como se fosse um papel de parede, ou como se fosse... Né? Aí o pessoal, na hora, era muito interessante, porque eu tinha colocado uma luz pontual lá pelas tantas, ele não ficou nada estourado, ele era justamente para um dos percursos, tu sentir. E de longe o pessoal achava que era um papel de parede. E o bacana era isso, quando se aproximava, nossa! Aí a textura já revelava, né? Verdade. Então são aquelas surpresas que ficam lindas. A gente às vezes coloca muito quando a pessoa tem alguma dificuldade na acústica, né? Quer fazer um cliente que tem um estúdio, tem uma sala que é estar e ao mesmo tempo é estúdio, né? Às vezes né, uma forração ou um tapete na parede ajuda nesse sentido. Com certeza. E na Casa Cor, Gelson, também nós temos tapetes recortados por lá e tapetes coloridos. Tu estás participando de alguns ambientes lá, né? A gente, através da Artesã Tapetes, né, a nossa nova loja. Sim, inaugurada há pouco tempo. Posso fazer o meu merchan? Então, a gente inaugurou recentemente a Artesã Tapetes, ali na Nilo Peçanha 1288, né, muito próximo ali do Colégio Anchieta, próximo da revenda Hyundai ali, bem ao lado. E através da Artesã a gente atendeu 7 ambientes, né? Olha que bacana. Mesmo tendo sido inaugurada há 60, 70 dias que a gente inaugurou, a gente foi solicitado e a gente conseguiu a tempo ainda de atender vários profissionais que já eram parceiros nossos, né? E a Artesã, ela tem alguma diferenciação na questão dos produtos tapetes com a Balbuena? Pô, gostei. Me deixou picando. Pô, gostei da pergunta.
Só para colocar o telespectador, a gente tem a Balbueno Tapetes também, que é uma empresa já tradicional no segmento. A gente tem 3 lojas aqui em Porto Alegre. E, de fato, a gente procurou se diferenciar da Balbueno, né, trabalhando com tapetes, muito mais tapetes artesanais, né, e tapetes contemporâneos, né. Mas a gente teve um cuidado de, por estar na Nilo, né, uma zona nobre da cidade, onde tem lojas bacanas, né, e normalmente o tapete oriental hoje, né, em geral, em função de dólar, de taxas de importação e tudo mais, não tem um preço que dá para se dizer que é barato. Um tapete dificilmente vai ser barato, né? A gente fala, aquele tapete é muito barato. Mas nós procuramos ter uma seleção para não ter tapetes caros. Então, vou ir pelo mais, né? Segmentado em questão dos valores mesmo. Isso. Nós, em função do nosso expertise de todos esses anos, a gente procurou montar um leque de produtos que envolva desde tapetes feitos à mão até tapetes industriais, e que esse leque de produtos também cria um leque de custos nele também. Então, hoje, que legal, eu acho que a gente acertou na medida, porque hoje todo cliente que acha bacana a loja, porque de fato a loja ficou muito bonita, tem chamado a atenção, a gente percebe que a gente tem conseguido reverter as vendas desde tickets de valores mais altos até tickets de valores mais baixos. Então, a gente já percebeu que, nesse aspecto, a gente conseguiu fazer uma loja equilibrada em termos de oferta de tipos de tapetes e também oferta de valores. E aí a Balbueno, no fim, ficou com a parte mais indústria. Isso, a Balbueno sempre foi. Sempre foi. A Balbueno é focada na classe média. A gente, quando pensa em Balbueno e quando pensa em produto da Balbueno, pensa na B e A, né? B e A. Né? Não só o B, porque a gente percebe também que dos últimos 3, 4 anos, dos últimos 5 anos para cá, né, aquele enriquecimento, né, ou aquela migração de classes, né, tinha mudado a estratificação social, né, as classes tinham mudado, eu acho que elas se reestabeleceram de novo como era antigamente. A gente que está na ponta do varejo, né, percebe isso muito claramente, que, por exemplo, se antes a Balbueno, né, pegava um perfil de B e C, em algum momento, né, hoje ela pega B e A. Né? Então, muitas pessoas que investiam mais, né, na sua decoração, e isso é uma tendência que vem acontecendo ao longo de alguns anos para cá, a gente percebe que as pessoas estão investindo muito mais, contratando um profissional, né? Fazendo o seu projeto bem pensado, né? Com auxílio do profissional, gerando um resultado com uma qualidade muito bacana e melhor. Né? A gente, por outro lado, percebe também que nos últimos 4, 5 anos, né, continua usando o profissional, continua, né, investindo na sua casa, no seu momento de lazer, trazendo os amigos para casa mais do que saindo, mas, por outro lado, economizando, buscando produtos em que tu possa ter uma relação custo-benefício melhor. Então, foi pensando nisso que a Balbueno sempre foi focada num perfil médio, né, e a Artesã agora busca esse perfil médio e o perfil um pouco mais elitizado também. E, na realidade, eu acho que um bom projeto, ele vai de todas essas pontas, né? Saber exatamente as intenções do cliente e até onde ele quer chegar, né, financeiramente, até onde vai o investimento dele, né? Mas, enfim, vamos pedir agora um comercial e já voltamos. Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje e vamos continuar falando dessas belezuras. Eu queria muito saber, e eu tenho muita curiosidade, até para o público entender um pouquinho melhor, caso algum cliente queira realmente fazer um tapete personalizado, é possível? Sim. Hoje nós temos a personalização de tapetes de vários tipos, né? Bom, esse redondo não deixa de ser um personalizado, né? Veio uma solicitação específica, a precisão de um tapete redondo, lilás, ou, né? Um fúcsia. Fúcsia, né? E nós chegamos no resultado da personalização que precisou para cá.
Assim como muitas vezes os arquitetos podem fazer algum desenho, né, Gelson? Isso é interessante. Essa é uma outra colocação também, que o mercado, em alguns momentos, né, as indústrias, né, buscam designers ou profissionais do segmento, né? Sim. Ou as próprias lojas. Nós mesmos, lá nos anos 90, buscamos profissionais, né, para desenvolver coleções para nós em nylon, né? Ah, isso é bem bacana. Mas também tem nos teares mineiros também, a gente tem vários tipos de matéria-prima em todas as cores para mostrar para o profissional, e o profissional, quero montar essa trama com esse tipo, com essa cor, com esse tipo. Fica bem aberto, e fora assim, isso né? aqui, né, Gelson? Ou seja, a gente tem tapetes, entende? Daí tu chega lá, tem um tapete enorme com um determinado desenho, só o fato de tu alterar os tons é um tu outro pode mudar tapete. um detalhe que, na verdade, vai dar uma cara totalmente diferente pro tapete, no e o produto arquiteto final, né? gosta muito disso, porque tu sabe o que tu está projetando em volta, né? Então, olha, eu vou colocar este tom, isso naquele detalhe, então é uma personalização também. Se tu pensares em tapete contemporâneo hoje, tu tem uma gama gigantesca, grande de opções para produzir um tapete personalizado, em vários materiais e vários tipos também. Ai, muito bacana. Queria agradecer, então, a presença do Gelson aqui conosco. Fizemos uma viagem hoje contigo. Não, e trouxeram essas maravilhosidades aqui para mostrar. E agora vocês já viram que estamos com um tapete novo no estúdio, que também já o outro tinha tudo a ver, e esse com certeza fechou mais ainda também com o nosso cenário. Amei, o resultado ficou maravilhoso. E nos conta, então, a Artesã fica na Nilo e a Balbueno tem no DC Shopping. A Balbueno no DC Shopping, na Ipiranga 7464, e no Bourbon Country ao lado do cinema, no caminho do teatro. É verdade. E a Jaqueline queria dar um recadinho final também, vamos conversar. Claro. Na quarta-feira vai existir uma palestra da Living. Nós recebemos, vai ser muito bacana, vai ter designers, é muito bacana, quarta-feira, dá uma procurada lá. Palestras envolvendo muita arquitetura, então vamos trazer novos conteúdos aqui para vocês também. Vocês não podem perder e amanhã estamos de volta.